Oi, queridas! Estamos de volta em mais um bate-papo com crochê. Vocês estão vendo que o tempo hoje aqui não tá 100% favorável, então tá super chuvoso, tá friozinho, tá mais escuro, né? Vocês vão ver que a qualidade do vídeo vai cair um pouquinho, mas vamos que vamos fazer esse bate-papo que eu tava sentindo aqui e acho que tem coisas bem legais pra gente conversar hoje. Vou falar sobre momentos de descanso e conexão com a nossa energia feminina, com a nossa energia mais da introspecção. Vamos aprofundar nisso, simbora! Então, gente, por que eu decidi falar sobre esse assunto? Por dois motivos bem específicos. Primeiro, porque eu fiz uma live hoje que foi super legal, que foi sobre síndrome do ovário policístico e cisto no ovário, e a gente inevitavelmente fala muito sobre quando a gente percebe algumas questões emocionais que se manifestam geralmente em pessoas que têm essas patologias. Deixa passar a cachorrada. Vai. Então, voltando. Quando a gente fala dessas patologias específicas, a gente percebe muitas vezes um padrão de um yang muito exagerado, muito elevado, né? O que é a energia yang? Não custa nada, eu sempre vou repetir, gente. Sempre que eu falo de yin e yang, né, eu tô falando de energias que são opostas e se complementam. O yin, ele tem várias leituras. A energia feminina é uma das leituras do que é a polaridade yin. Mas você também pode entender como a energia do frio, da introspecção, das sombras, da escuridão, da intuição, né, de todo esse movimento que convida a gente para ir para dentro. Essa é a energia yin. A energia yang é a polaridade oposta, né? Então é a energia masculina, a energia do dia, do calor, do sol, né? O yin é a lua, é a noite, o yang é o sol, é o dia, é a materialização, é a ação, é o mental, é essa energia da extroversão, é tudo que é para fora. Então, o yin feminino para dentro, o yang masculino para fora. E essas duas polaridades, gente, não dizem respeito a energias que se manifestam fora de nós, né? Bem importante, porque assim, esse discurso de que as mulheres precisam equilibrar com o masculino, porque yin e yang são opostos que se complementam. Essa complementaridade, gente, no meu ponto de vista, tá? Já vou deixar aqui explícito para vocês todas saberem com quem vocês estão lidando. É uma complementaridade que se manifesta dentro de cada uma de nós. Não diz respeito a gente manifestar isso fora, tá? Depois a gente entra nessa discussão de como trazer essa complementaridade para fora também, mas para a gente entrar nisso a gente vai precisar talvez evoluir alguns anos enquanto sociedade patriarcal. Então agora eu vou me abster a falar dessa complementaridade, desse equilíbrio que acontece internamente dentro de cada uma de nós. É para isso que a gente está aqui. Todos os seres têm essas polaridades dentro de si, gente. Yin e yang se manifestam em todo mundo. Não é porque é mulher que é só energia yin. Eu não estou falando de ser homem e de ser mulher. Estou falando de buscar o equilíbrio de energias que são opostas e ao mesmo tempo se complementam. E aí estava eu hoje, falei bastante sobre isso na live, né? O que sempre me deixa com muitas reflexões, porque já passei por isso, né? Já tive uma experiência de ter um cisto que me trouxe um aprendizado emocional muito intenso, um cisto no ovário. E aí estava aqui agora há pouco eu, né, curtindo um pouco a chuva. Sentei aqui nesse banquinho que eu estou, fiquei aqui olhando ela um pouquinho e percebi o quanto ela estava me convidando a parar um pouco, né? Claro que dentro desse meu lugar de privilégio maravilhoso, qual eu me encontro agora, onde eu posso escolher fazer isso, me veio essa necessidade de desacelerar um pouco. Eu que vocês têm acompanhado, né? Tô muito para fora esses últimos dias, trabalhando muito, fazendo muitas coisas, 2 lives por dia, então eu estava com um movimento muito para fora. Eu passei da minha ovulação, já tem alguns dias, então já comecei a entrar na fase descendente do meu ciclo, que é a fase, né, que me convida para ir mais para dentro. Daqui a uma semana mais ou menos eu vou estar menstruando, então eu já saí do movimento de extroversão e já estou sendo convidada para esse movimento de introspecção. E aí quando eu olhei para a chuva, para o friozinho que tava assim, que eu inclusive, ó, tô super de pantufinha aqui, gente, essa minha pantufinha de ficar em casa,
né? Eu pensei, nossa, que delícia, acho que eu vou parar um pouquinho. E aí, a hora que eu pensei isso, me veio um monte de coisa na cabeça. Mas você não pode parar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que gravar vídeo, você tem que mandar mensagem pro fulano de tal, e você tem que... um monte de coisas assim. E aí eu parei assim, nossa, tipo, uau, quanta informação. Aí eu fiquei alguns segundos assim, processando, tentando entender o que era eu mesma, o que era a vontade do meu corpo, o que era a autossabotagem, que a gente tem muito disso, né? Dos nossos pensamentos que são os que normalmente a gente está acostumado a ouvir, que mantém a gente no mesmo padrão de autocrítica, de autoflagelação e autossabotagem, né? E aí eu respirei um pouco e falei, caracas! Fui parar para pensar de um jeito mais racional. Olha a importância, né? Eu poderia dizer que eu fui conectar com o meu corpo e eu fui ouvir a minha intuição. Mas não, eu parei para pensar de um jeito racional mesmo. Que é tão incrível quanto. E falei, caracas, Thaís, você trabalhou tanto essa semana, você tem trabalhado tanto esses dias, você não tá parando. Sabe? Custa você parar um pouquinho agora e ficar aqui curtindo um pouquinho essa chuva, né? E aí, olha que interessante, gente, o que me veio, né? Que foi justamente esse aspecto racional, mental, yang da energia masculina, me convidando a me conectar com o meu feminino, que é o silêncio, que é a introspecção, que é estar mais em mim. E aí foi quando eu vim para a chuva, né? Fiquei sentadinha aqui, comecei a curtir o silêncio, me desconectei um pouquinho do celular e fiquei nesse movimento de estar mais conectada e atenta ao meu corpo, né? As minhas emoções, me curtindo, né? E aí, gente, quando eu disse que ia falar sobre a gente se permitir descansar, é porque tem muito a ver com isso, né? A gente já tem uma sobrecarga de trabalho social muito grande, né? E aqui eu vou fazer um recorte mais de gênero. Não dá pra gente excluir as questões raciais desse debate, claro, né? Porque se a gente fala de um lugar de manutenção de privilégios, se eu tô falando de se permitir descansar, não existem dúvidas de que historicamente pessoas pretas têm um acesso ao lazer e ao descanso muito mais restrito do que eu, né, enquanto uma mulher branca. Mas eu vou tentar trazer aqui para todos os públicos que me escutam, né, de como a gente está muito adaptada a um lugar de sobrecarga. E eu digo estamos adaptadas não no sentido de somos responsáveis por ele, que esse é um outro discurso que, gente, pra cima de Moá, não, queridos. Não vem com isso pra cima de mim, porque eu acho que esse negócio de você é 100% responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Oi, a gente tá num contexto, a gente tá numa sociedade, a gente vive toda uma história social, sabe? E aí falar que a mulher é 100% responsável por todo o machismo, por todo o patriarcado, por todo o racismo, por tudo que acontece na sociedade, não, assim, não. Tô fora, gente. Vocês vão encontrar outras pessoas por aí que gostam desse discurso. Se vocês quiserem, vocês podem procurar. Mas se vocês ficarem aqui, vocês vão ouvir essa opinião, porque é isso que eu acredito mesmo. Eu acho que sempre tem, claro, os nossos aspectos internos que muitas vezes fazem com que a gente se mantenha em alguns lugares, né? Eu não nego a nossa responsabilidade nesse processo, mas também não aceito que digam que ela é exclusivamente nossa, tá? Então, a gente vive numa sociedade que por séculos esteve acostumada a nos sobrecarregar, né? Então, algumas mais, outras menos, como eu falo, mas de modo geral, né, as mulheres têm muito mais demandas de trabalho, muito mais demandas mentais, que é o que a gente chama de sobrecarga mental, do que os homens, tá? E a gente está tão acostumada com esse lugar que, como eu falei, que muitas vezes a gente não se mobiliza para sair dele também, né? E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso, para a gente começar a perceber quais são esses limites que são sociais, mas o que a gente pode também fazer por isso a nível do indivíduo, né? A nível da realidade de cada uma, porque eu particularmente tenho acreditado muito que, assim, enquanto a gente não tem a consciência de como essas pequenas opressões se manifestam na nossa vida e encontrar os caminhos para combater isso, fica difícil até mesmo da gente levar isso
para a sociedade, de a gente conseguir promover transformações muito profundas a um nível social e estrutural, porque a gente ainda não tem a consciência da importância de quebrar algumas coisas. Então, o propósito com as falas que eu trago é de sempre a gente começar a quebrar e desconstruir essas amarras internamente, né? Porque a partir dessa consciência que a gente vai ganhando, das próprias experiências que a gente vive, a gente vai encontrando sentido também de mudar as estruturas sociais que se manifestam, tá? Sem isso, eu acho difícil que o outro lado aconteça. Mas, enfim, também estou super aberta para a gente refletir sobre isso, né? Talvez é justamente a gente conseguir mudar estruturalmente isso que vai fazer com que mais pessoas tenham a possibilidade de promover essa transformação a nível do indivíduo. Enfim, tem muitas coisas para pensar sobre isso. Eu não vou entrar nesse debate agora, mas podemos futuramente falar sobre isso. Estou super aberta, tá? Mas vamos pensar aqui o quanto muitas vezes a gente está acostumada com essa sobrecarga a ponto de não se dar limites nela também, né? Então, é claro que a nossa tendência vai ser sempre de fazer tudo pelos outros, de se doar demais, de colocar a prioridade dos outros na nossa frente, porque essas são as referências e a educação que a gente tem enquanto mulheres numa sociedade machista e patriarcal, tá? Então, é normal que o nosso primeiro impulso seja desse lugar. E é por isso que a gente precisa tanto aprender a falar não, aprender a se dar limite, né? E muitas vezes o não que a gente fala é para nós mesmas, né? Claro que isso vai se manifestar para as pessoas que a gente convive ao nosso redor, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito social de modo geral, né? Mas a gente começa primeiro falando não para nós mesmas, então se permitindo descansar, se permitindo ter momentos de lazer, se permitindo uma rotina de autocuidado, se permitindo desconectar muitas vezes de algumas coisas para você voltar para dentro de você mesmo. Porque se a gente fala, né, de um autocuidado, de uma vida na saúde pautada no que o nosso corpo comunica com a gente precisa estar nessa conexão com ele. Não adianta a gente querer, eu sempre falo isso, você querer fazer um tratamento na ginecologia orgânica, né, querer tomar chá, fazer vaporização, se você não estiver conectado com o seu corpo, porque é o corpo de cada uma que vai guiar a gente. Então, que a gente se permita esse momento de conexão. E aí, como que a gente faz isso, né? Porque também não adianta eu falar para vocês fazerem isso e entrar na hipocrisia de que achar que isso é fácil. Não. E aí, aqui é claro que vai também precisar, gente, fazer a contextualização, né, da realidade que cada pessoa vive. Então, você vai precisar partir da sua experiência aqui nessa sociedade para você encontrar as estratégias de fazer isso. Então, as minhas estratégias, né, de me permitir descansar, nitidamente são diferentes de uma pessoa que não tem os mesmos privilégios que eu, né? Isso significa que a gente pode se colocar num lugar de eu não tenho privilégios, isso é impossível na minha vida? Acho que não, né, gente? Claro que também que, né, não é um lugar do qual eu tenho muita experiência para falar. Tenho para falar de outros que por muitas vezes eu me vi desafiada nas minhas próprias convenções, nas minhas próprias limitações da minha realidade, que eu falei, ou eu vou criar uma estratégia para sair desse lugar, ou eu vou continuar aqui. E eu não queria mais continuar naquele lugar e precisei fazer alguns movimentos, né, que foram os necessários naquele momento para sair daquela realidade, né? E essa construção, e eu vou usar essa palavra construção porque é exatamente essa ideia que eu quero passar. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, é algo que é construído. A gente precisa, antes de mais nada, encontrar essa disposição interna. A gente precisa ir olhando para quais são as nossas coisas que podem ser adequadas. A gente vai fazendo todo um trabalho de tijolinho por tijolinho para a gente construir a casa do autocuidado e do amor próprio. Não é do dia para a noite que a gente vai se permitir um momento de descanso e de lazer, né? Muitas vezes isso vai precisar de uma organização da rotina, vai precisar de uma organização familiar, né? E aqui agora eu tô falando não só de quando a gente tá menstruada, né? Porque vocês com muita frequência veem eu falando aqui de resguardo, né? Resguardo quando a gente tá menstruada. Eu não tô falando só do resguardo, tá, gente? Tô falando da gente se permitir essa conexão com o corpo, se permitir o descanso, se permitir o repouso, a introspecção, o silêncio, a conexão com a escuridão, né? Com esse movimento mais interno em todos os momentos que a gente julgar necessário.
Ai, Thaís, mas eu não julgo necessário. Ok, tá bom. Eu tô trazendo isso aqui para quem sente que muitas vezes tá tão para fora, tá fazendo coisas demais, é muito movimento para fora e pouco para dentro, né? E aí eu te convido, se você se percebe nesse lugar de muita movimentação para fora, né? Tenta buscar fazer esse caminho inverso e aos poucos ir mais uma vez construindo esse movimento de voltar para dentro de você, porque, gente, o caminho é para dentro sempre. Eu falo isso muito, né? Não importa as coisas que você escute eu falando aqui, não importa as coisas que você escute a fulana de tal falando, você vai encontrar as respostas dentro de você, tá? Você vai encontrar os seus caminhos pessoais olhando para dentro. Então, especialmente se você está buscando harmonizar alguma questão de saúde, olha para dentro, porque cada caminhada é única. Cada estrada é singular, gente, porque cada corpo e cada pessoa é uma, né? Então, as primeiras coisas que a gente pode começar a perceber é quais são as nossas ausências de limites pessoais, né? Quando eu falo isso, eu me refiro aos limites que a gente não se dá, as coisas que a gente deixa de viver porque nós mesmas não nos permitimos, né? Então, por exemplo, quantas vezes a gente não entra num nível de autocobrança tão grande que faz com que a gente mantenha um padrão de exigência da mulher perfeita, da mulher que faz tudo, da mulher que mantém tudo organizado, que dá conta de tudo. Eu vou ter que sempre estar remetendo a isso, né? Ao nível de privilégio que a pessoa tem para levantar esses questionamentos. Porque é claro que para uma pessoa que vive numa condição de exaustão mental e física por conta da ausência de privilégio, que não tem qualidade de vida, não tem qualidade de trabalho, não tem qualidade de relacionamentos, que é mãe, que tem uma casa para cuidar, que o único pensamento está voltado para como que vai pagar as contas no final do mês, né? As estratégias, elas são outras completamente diferentes, né? Mas até mesmo dentro dessa realidade, né, que a capa da Mulher Maravilha, gente, ela, pelo menos em algum momento da vida, ela foi vestida por todas nós. Porque essa foi a educação que a gente recebeu, né? A de sempre estar disposta, a de sempre fazer tudo, a de sempre ser a responsável. Então, nas pequenas coisas, o que a gente pode começar a mudar? Quais são os limites internos que eu posso me colocar, por exemplo, no sentido de flexibilizar os meus níveis de exigência, né? Num dia que você não está muito bem, será que existe uma faxina que você pode deixar de fazer? Será que existe um pedido de ajuda que você pode fazer para alguém? Será que existe uma louça suja que pode só dormir na pia? Será que existe a possibilidade de você se presentear com uma comida gostosa, ou deixar os filhos assistindo televisão por mais tempo, ou assistindo filme, que seja, mesmo que isso não seja algo que faça parte da sua rotina, nem encontrar os caminhos para você ir flexibilizando as suas próprias exigências. Dessa maneira você vai se dando limites internos, né? Porque a nossa tendência é falar, eu preciso fazer tal coisa. Será que você precisa mesmo? Então começa a se questionar. Será que você precisa mesmo? Será que não consegue passar um pouquinho? Que você agora não consegue tirar um tempinho para você? Você está cansada? Você está disposta? Né? E o conhecimento do nosso ciclo menstrual passa muito por esse lugar, gente, porque a gente dança ao longo dos tempos, né? Nós não somos fixas, muito pelo contrário, nosso corpo é completamente flexível, né? A oscilação hormonal que acontece ao longo do nosso ciclo menstrual traz muitas mudanças internas e externas. Então, tem épocas do mês que a gente tem mais disposição física e tem épocas que não. Tem épocas do mês, do nosso ciclo, que a gente tem mais disposição emocional e tem outras que não. E a gente precisa estar nesse autoconhecimento dos nossos processos internos, não só fisiológicos, mas emocionais também, para a gente conferir se a gente está ultrapassando os nossos limites ou não, tá? E a partir dos limites pessoais de cada uma de vocês, né? Porque o que eu mais percebo é pessoas que chegam até aqui num nível de exaustão mental muito grande por conta das sobrecargas da vida, né? Pausa para as cachorras passarem. Então, eu acho que fica essa reflexão, né? Porque uma vez que a gente consegue começar a trazer esses limites para nós mesmos, a gente consegue também ir extrapolando as nossas barreiras internas e manifestar isso para fora. Às vezes, manifestar isso para fora vai ser fazer um pedido de socorro para sua vizinha, para sua amiga ou para um parente. Pedir ajuda. Às vezes, falar não. Dizer que você não vai fazer tal coisa. Dizer que você não vai em tal lugar, né? Porque você está ali tão consciente das suas necessidades internas que você para de desrespeitá-las. Porque é um pouco isso, né? A gente
está tão acostumada a estar ligada no modo ativa e disposta a tudo que a gente se desrespeita muitas vezes nesse caminho, tá? Nossa, eu tô aqui pensando que esse tapete aqui que eu tô fazendo enquanto eu falo com vocês é o mesmo de todos os últimos vídeos, tá demorando para ele acabar. Acho que eu tô tô enrolando acabar para ficar aqui conversando com vocês, gente. Bom, então as reflexões são essas, né, de como a gente encontrar esses limites internos, começar a verbalizar esses limites para o mundo, independente de, para a gente também não cair nesse discurso de, você tá de TPM, você tá passando por isso porque você tá de TPM. Gente, o meu senso crítico e o meu autoconhecimento não são TPM, não tem a ver com isso. E às vezes você vai estar mais fora da casinha, às vezes você vai estar mais dentro. E você só vai conseguir passar de boa sem que isso seja algo que vai deixar muitas marcas e impactar a sua vida negativamente se você estiver consciente do que você está vivendo, tá? Então, se você estiver ali consciente de que você está num dia da pá virada, você está num dia que não tá massa para você vai evitar se sobrecarregar, você vai evitar se desgastar com conversas que não são necessárias, com situações que você pode minimamente sair fora, tá? Só que a gente precisa trazer tudo isso para a luz da nossa consciência, porque enquanto se fica no lugar da ignorância eu falo no sentido literal, né, do desconhecimento, de algo que a gente desconhece, mas que está se passando aqui internamente em nós, a gente só vai afundando cada vez mais, vira uma areia movediça, porque a gente não tá num dia bom. Mas se a gente não tem consciência de que a gente não tá num dia bom, a gente vai e fala mal, responde mal a alguém. E aí essa pessoa fica chateada, de repente a gente entra num bate-boca e a gente não consegue sair daquela situação, porque a gente nem sabe o que aconteceu pra gente estar nela. Aí você vai e ignora os seus limites pessoais e se sobrecarrega. Pega muito mais coisa do que você consegue fazer. Então assim, vai virando uma bola de neve. Muitas vezes, só de ter consciência, você não vai conseguir, de cara, colocar esses limites. Mas só de ter consciência, às vezes você vai falar, caracas, olha só, aquela briga foi por causa de tal coisa, né? Nossa, eu tô exausta porque eu passei por isso. Então você vai começando a fazer suas relações internas e isso vai ajudando você a segurar a onda do rolê. Então, assim, a conversa era sobre isso, sobre a gente encontrar esses momentos de descanso, de se permitir fazer isso, né? E aí, mais uma vez, as estratégias que a gente vai criar para isso são pessoais e, né, conforme a realidade, a história, o contexto de cada uma. Para uma pessoa falar não, de repente, é muito mais fácil do que para outras, né, que foram criadas em um contexto totalmente diferente. Então, eu, por exemplo, que fui criada num contexto onde eu, desde cedo, aprendi a cozinhar para fazer comida para os meus irmãos, mesmo que eu não fosse a filha mais velha, né, mas eu era a mulher mais velha da família, entre os irmãos, então eu tinha muito mais responsabilidades do que o meu irmão mais velho, por exemplo, né, e era uma responsabilidade que eu relutava em assumir, mas eu não tinha muita escolha, então eu acabava assumindo por mais que eu ficasse revoltada com ela. Então a minha educação foi para essa servidão diante do masculino. Então para eu aprender a falar não, gente, nossa, foram muitos anos de exercício, de aprendizado, para hoje eu estar conseguindo, por exemplo, uma situação que aconteceu hoje, vou até falar aqui, meu companheiro tá ali, sei que ele vai dar uma risada, porque ele falou não sei o que, então faz de tal jeito. E eu falei, não vou fazer de tal jeito. Mas se fosse até um pouco tempo atrás, eu teria falado, então tá bom, eu vou fazer de tal jeito. E hoje eu falei, cara, eu não vou fazer desse jeito, e foda-se. Então assim, você vai aprendendo e vai ficando fera nisso, essa é a verdade. Você vai desenvolvendo essa habilidade, né, de reconhecer os seus limites internos e de respeitar o seu corpo acima de tudo. E o momento de descanso, o momento de lazer, de se permitir conectar com a energia do silêncio. Gente, se você não tem o hábito de soltar o celular, de se desconectar total dele, de ficar um tempo só com você, só sentindo o seu corpo, ou só curtindo as plantinhas na sua casa, que seja curtindo o sol, curtindo a chuva, fazendo qualquer coisa que não seja na frente da tela, ou que seja curtindo as suas crianças. Se você é mãe, vai curtir exclusivamente o seu filho, ou curtir exclusivamente o seu companheiro, né? Crie esses momentos de estar 100% na presença de si mesma,
tá? Sem estar ali com o mundo virtual batendo na porta. Desativa as notificações do celular, gente, isso é vida. Eu lia sobre isso, meu companheiro falava e eu achava que era mentira, mas eu só fui entender que eu ficava 24 horas disponível para as redes sociais, para as demandas do mundo virtual, para todo mundo, né? Para o mundo, porque eu me comunicava com o mundo através do virtual. Eu só fui perceber que eu estava 24 horas disponível para esse mundo quando eu desativei as notificações do meu WhatsApp, por exemplo, e do meu Instagram. Porque até então, eu recebia uma mensagem e ia lá olhar. Ou seja, qual que era a prioridade que eu tinha para mim mesma? Assim, se você consegue ter as notificações ativadas e ainda assim não olhar, parabéns para você. Eu não era o tipo de pessoa que conseguia. Se eu ouvia o tcharam, aliás, o meu barulhinho era o passarinho. Se eu ouvia o barulhinho do passarinho, eu queria saber o que era, quem que estava comunicando comigo, o que essa pessoa estava falando. Ou seja, eu estava 100% disposta para fora, né? E isso acabava me tornando pouco disposta para dentro. Não quero também, mais uma vez, passar receita de bolo, tá, gente? Cada um sabe o que é melhor para si, cada um encontra o seu caminho. Tudo isso aqui são apenas sugestões e reflexões que eu tô levantando com vocês. Mas a mensagem principal de hoje é: se permitam descansar, se permitam conectar com a energia feminina de vocês. Se a gente fala de resgatar o autoconhecimento do nosso corpo, de a gente estar aqui nessa conexão, de compreender os nossos processos fisiológicos, de desenvolver essa autonomia, né? A gente precisa trabalhar a nossa energia a nossa energia feminina, né? Que tem muito a ver com os processos de saúde que a gente vive, tá? O quanto a gente está disposta a se conectar com essa energia ou não. E eu sempre falo isso para vocês também. Eu, por muito tempo, eu fui muito desconectada, não só fui desconectada da minha energia, como eu negava e rejeitava isso, né? Eu me vestia com roupas que não eram femininas, eu não gostava de nada que fosse me trazer uma leitura de fragilidade, uma leitura de feminino, porque era isso que eu achava que era feminino. A fragilidade, a meiguice, então tudo que fugia desse padrão, desse estereótipo, eu estava querendo. Então eu usava roupas mais largas e depois de muito tempo eu percebi que essa era uma maneira que eu tinha inconsciente de rejeitar esse feminino em mim. Tô falando que você vai ter que usar roupas suaves, roupas leves e se sentir feminina, trabalhar essa feminilidade em você. Não, gente, eu não estou falando de estereótipo, tá? No meu caso, isso tinha muito a ver com o estereótipo, porque era assim que a minha mente de um adolescente conseguia processar, né, a partir dos estereótipos sociais. Mas isso não tem a ver com você usar roupa X ou roupa Y, tem a ver com você perceber essa energia internamente dentro de você, tá? Então eu vou retomar aqui só pra gente não esquecer como que a gente trabalha esses aspectos, se conectando com a nossa intuição, se conectando com o silêncio, com todo esse movimento que seja introspectivo, com a noite, com a lua, com a escuridão. Então, sempre que a gente faz esse movimento de voltar para dentro de nós, de sentir o nosso corpo, de parar para exclusivamente sentir o nosso coração batendo, sentir se tem algum lugar que está doendo, sentir se tem um peso nas nossas costas ou não, sentir o ar entrando e saindo do nosso pulmão, isso por si só já é conectar com essa energia feminina, porque já é esse exercício de a gente voltar para dentro de cada uma de nós. Então, queria que vocês deixassem aqui nos comentários como que vocês percebem essa reflexão, como que vocês conseguem, na rotina de cada um de vocês, criar essas estratégias para se permitirem descansar, quais são as frases de autossabotagem que vocês estão acostumadas a ouvir. Então, né, por exemplo, as que eu sempre escuto: ai, mas você vai parar agora, você tem tanta coisa para fazer, nossa, mas você podia fazer tal coisa, né? Então, quais são as frases aí de autossabotagem que a tendência é que te mantenham nesse lugar de servidão para fora, ao invés de estar conectada aí com você? Enfim, vamos construindo isso juntas. Estou super aberta para a gente, de fato, bater um papo com o crochê. É isso, queridas, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todas vocês.